Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde e como há muito tempo não, o Hélio também responderá junto. Na verdade, nós vamos buscar responder as perguntas que vocês deixaram nos comentários deste vídeo da terça-feira passada, certo? Então, deixe aqui nos comentários perguntas para o próximo Pava Responde. Muito bem, então a primeira pergunta de hoje é do Wanderson Martins. Ele pergunta assim: Pava, existem colônias espirituais de espíritos inferiores ou pouco evoluídos, né, como a Sete Além, por exemplo? Aliás, poderia falar desta lenda urbana que saiu recentemente? Bom, eu não falo dessa lenda urbana, mas eu falo de cidades extrafísicas não evoluídas, não avançadas. Claro que tem muitas delas. E, aliás, a gente tem que ver que a população extrafísica, por mais que os umbrais estejam sendo evacuados, ainda é da casa dos 20 bilhões de seres, ou seja, são muito mais seres desencarnados do que encarnados. Da mesma proporção, as cidades são muito mais cidades extrafísicas do que cidades físicas, o que faz com que muitas cidades não evoluídas, de espíritos não bem lapidados, existam. E, inclusive, existem cidades que são, digamos assim, capitais da negatividade. Existe, né? E esses locais são muito densos, muito umbralinos, e as pessoas vão para lá com fins negativos e sombrios e confabulando quanto à humanidade, né? Mas a gente sabe, né, gente? É ressonância no universo, as pessoas vão se chegar lá. Quem vai querer chegar lá? Você quer ir para lá? Creio que não. Então, eu acredito que seus princípios e sua construção aqui na Terra não fará você ressonar com esses locais. É aquela frase que eu até já cansei de dizer, né, Hélio, que tem de tudo no extrafísico. E tem cidade. Tem muitos livros, inclusive, que contam muitos relatos dessas cidades espirituais de nível não avançado, que confabulam coisas, inclusive seres que ficam presos e vivendo lá por muito tempo. Até mesmo na série aqui do canal A Vida Dentro da Vida, a Bianca foi lá visitar no extrafísico a cidade dos mortos. Então, onde as pessoas dormiam pela rua. As pessoas estavam dormindo no chão, dormindo nas paredes, dormindo nos estabelecimentos. Por que será? Vou deixar aqui embaixo a recomendação deste capítulo que é Não, sério, gente, esse capítulo é magnífico. A Cidade dos Mortos. Vale a pena você ver de novo, se você já viu, mas depois do vídeo, tá? Depois do vídeo, porque tem perguntas interessantes que ainda vêm aqui. E, naturalmente, utilizando a nomenclatura espírita, né, o que são os espíritos inferiores? São aqueles com uma moral não tão desenvolvida. E no nosso universo, tem lugar para todo mundo. Então, é claro que eles vão se aglomerar em cidades, no caso, vocês estão desencarnados em cidades astrais, e a média daquela cidade vai ser a moral de todos que habitam aquela cidade. Perfeito, perfeito. Assim como um país, né, o governo é a média. E olha, anotem o que eu vou dizer, gente. Nós sempre vamos estar aonde nós encontraremos tudo que a gente busque. No universo, ele é tão misericordioso conosco que ele vai sempre nos dar acesso àquilo que a gente busca. Então, por que nós estamos na Terra? Porque ao mesmo tempo nós buscamos o céu e ao mesmo tempo nós buscamos coisas da Terra. Nós temos que ter o equilíbrio da Terra, mas o que eu falo da Terra, ainda nós temos restígios nossos nas sombras da consciência, né? Então a gente sempre vai estar aonde nós vamos encontrar tudo que a gente busca. E que a gente precisa. Com isso são coisas que a gente precisa para amadurecimentos e crescimentos. Então, tudo está ao nosso redor e próximo. Exatamente. Então, existe de tudo. Basta alguém imaginar e buscar por isto. Porque nós somos as mãos de Deus, né? Nós que criamos as coisas do mundo material, né? Com as leis de Deus. Muito bem. A próxima pergunta é do Marcos Vinícius. Ele diz: infelizmente, estes 8 bilhões, né, já são o suficiente para destruir o planeta. Se referindo ao Pava Responde passado, que eu disse que a Terra ela não estava superpovoada. E vai ter outra questão sobre isso aqui, que também vai ser muito interessante, porque eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram. E diz assim que esses 8 bilhões já são suficientes para destruir o planeta, né? Mas foi com uma frase do Gandhi que a gente disse, né? Que a Terra tem o suficiente para o necessário de todos, mas pouco para a ganância de poucos, né? Mas a Terra não tem o suficiente para a ganância de poucos, mas tem o suficiente para a necessidade de todos. Sabe a frase do Gandhi, né? Mas ele diz que estes 8 bilhões já são suficientes para destruir o planeta, né? Claro, que a gente é criança no parquinho, né? E a criança no parquinho destrói o parquinho. Mas como quem gesta o parquinho são seres altamente amorosos, nossos ancestrais, nossos pais, aos quais nós somos descendentes,
eles gestam o parquinho para que a gente não acabe com o local que a gente mora. Se não, se fosse por nós, a gente já tinha realmente destruído a Terra em várias hipóteses, inclusive contaminado todas as águas dos lençóis freáticos. Mas isso fica mais adiante aqui, porque vai ter uma pergunta que vai chegar mais próximo a disso. Por enquanto... Então eu coloco o que irei colocar na próxima pergunta lá. Por enquanto, ele continua ali dizendo que, levando-se em conta só os recursos naturais, né, a humanidade atual é assim, extremamente nociva ao planeta. Inclusive, tem gente que diz que a gente se assemelha a vírus, né, que vai consumindo e se instalando, né? Mas não. Quer ver só? Vai estar na próxima pergunta. Mas eu já digo que o planeta Terra ele foi feito, ele foi projetado para nos aguentar. Para aguentar a humanidade fazer o que faz com ele, que não é pouco, né? Exato. E claro que isso não carrega consigo aquele fato de que nós não devemos melhorar a forma de atuar e viver sobre a Terra. Não, né? de forma alguma isso justifica que a gente deve jogar lixo no chão, coisa do tipo, né? Contaminar com... Não. A gente está aqui para aprender isto, que a gente não deve fazer isto, mas a gente ainda faz porque a gente é inconsciente. E é por isso que o universo não vai nos cobrar algo que a humanidade em geral é inconsciente. Mas conforme ela vai tomando conta, ele cobra. E a gente já viu isso. O nosso modo de vida ele pode ser muito mais simples e sendo simples ele se aproxima do correto e no correto vai ter o suficiente assim como já tem, mas a gente não vai machucar o nosso planeta Terra. Isso, como eu digo, né, é natural que a criança bagunce, que ela derrame comida no chão, que ela quebre os brinquedos, né? A gente é a criança cósmica, é a criança universal. Né? O processo é desenvolver a consciência. Isso, e os pais eles vão nos apoiar até que a gente tome consciência, certo? Eles vão ser amorosos, vão limpar o terreno, vão reorganizar até que nós consigamos fazer isso por nós mesmos. Porque, gente, a lei fundamental do universo é o amor e por isso nós somos regidos assim. Vocês vão ver o quanto vai complementar com a pergunta que vai vir mais adiante. Mas, por enquanto, o Gabriel Demarque diz assim... não, é nessa mesmo, é nessa mesmo. Ele diz assim, em uma das conferências da Sheiliana, né, pela médica Mônica de Medeiros, ela diz que o planeta em que a Sheiliana habita, antes de vir para cá, né, é maior que a Terra. E que para viver em equilíbrio com a natureza, a população deles era de aproximadamente 400 milhões de seres, ou seja, muito menor que aqui, né? Pelo fato de não considerar somente o espaço físico que ocupam, e sim toda a maquinária que nós utilizamos para viver no planeta aqui, né? Então ele acha que estamos sim superlotados. Mas, gente, tudo está certo no universo. Isso aqui não é uma coisa que foi criada assim pelo acaso. Aconteceu algo que saiu do controle dos seres que coordenam aqui. Não sai do controle, certo? A vida coloca em nós todas as coisas que a vida precisa aqui na Terra. A gente vê isso muito claro na constelação familiar. Mas mais do que isso, né? Lá no planeta da Sheiliana, eles já têm a responsabilidade, porque eles já têm a consciência. Então eles não fazem nada de agressivo ao planeta Terra. Ao planeta Terra não, né? Ao planeta... Qual que é o nome do planeta Sheiliana? Eu esqueci. Mas enfim, se eu lembrar eu vou colocar aqui, mas acho que eu não vou lembrar nem depois, na edição. Bom, e tem uma questão também, como os habitantes do planeta Sheiliana são mais avançados do que os que estão aqui, do que nós, né, que estamos na Terra, é natural que eles necessitem de mais espaço para viver com uma maior harmonia com a natureza. A gente que se aglomera aqui. A gente que se aglomera, porque assim queremos, isso é necessário para que a gente aprenda algumas coisas. Eles já passaram por esse processo e no universo tem espaço de sobra. E então eles podem utilizar um planeta maior do que o nosso com uma população extremamente menor. Porque eles sabem que faz mal para a Terra grandes aglomerações de gente em pouco espaço, faz mal para a psicoesfera da Terra, para o campo morfogenético, para o solo, para a Terra, para tudo, né? Não faz bom. Por isso eles vivem como nós deveríamos viver, bem espalhados. É mais fácil de manter o controle e o equilíbrio dessa forma como eles vivem, né? Eu lembro até de Platão que ele comenta que as cidades deveriam ter no máximo 25.520 pessoas, para que assim todo mundo consiga conviver e tenha um maior equilíbrio realmente no ecossistema. E então era nessa oportunidade que eu ia falar sobre os recursos que são tratados para nós. Por exemplo, os nossos lençóis freáticos, eles são constantemente filtrados pelos operadores, que pode se chamar por extraterrestres, só porque eles não estão encarnados na matéria física, mas eles vêm para cá através de densificação, para operar nos lençóis freáticos, para remover as coisas ruins que a gente coloca lá. Porque a maior parte das superfícies dos lençóis freáticos
São plantações que vai pesadas quantidades de agrotóxico e vão retamente para os lençóis freáticos. E nós lá fazemos um poço do lado da plantação, tiramos água e tomamos água pura. Mas porque nós não temos consciência em âmbito geral do que estamos fazendo ainda. Certo? Porque eles filtram a nossa água. Da mesma forma como nossa mente produz catacombos e doenças no campo da Terra, assim como no nosso, muitas pessoas doentes. A Terra, às vezes, também fica enjoada com as nossas emanações mentais, porque o nosso campo energético e o campo energético da Terra são interconectados. Então, a Terra, eventualmente, pode ter convulsões. E estes seres também estão lá tratando o planeta para que as convulsões não sejam grandes, para que não dizime populações, para que reduzam um gigantesco terremoto em 4, 5, 6 menores, para que se um maior aconteça, seja em feriados, onde as pessoas estão em locais mais controlados para os desígnios do planeta. Ou seja, no local afastado. No local afastado. Então, gente, a gente tem que ter a ideia de que os seres que estão conosco são os seres mais amorosos que a gente consegue imaginar. A gente não pode crer no mal, gente, porque isso é ilusão, certo? Tem muitas pessoas que vivem nas sombras do medo porque o planeta está assim, ó, ao acaso, ao relento e conduzido pelas trevas, o que não é nada de verdade. Pode ser realidade para muitos, mas a realidade ela não é verdade. E tudo é uma manifestação divina e este Deus é um Deus de amor, não há como ser diferente. Não há, eu já parei de falar, prometi para vocês que não ia falar mais porque já estava eu mesmo me cansando tanto que eu falava isso. Mas porque é verdade. E vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco melhor esse nível de amor, acredito eu que na sexta-feira aqui no canal, com a participação do mentor Oiknas, certo? Finalmente, né, Hélio? Muito bem. Vamos à próxima pergunta, que é do Tio Musa. Ele diz assim: como melhorar as nossas capacidades de comunicação com os mentores? Diversas formas. Eu diria que acho que uma bem eficiente é rezando, fazendo orações. É pelos motivos que eu expliquei aqui embaixo. Claro. E como que a gente melhora a nossa dialética, né? Convido o Pava para conversar. A minha conversa vai melhorando através da própria conversa. Mas claro que isso vai depender, essa conversa com os amigos espirituais, do nosso grau de percepção dessas outras realidades, da realidade extrafísica. E isso vai depender também do nosso grau de equilíbrio interno. Estar equilibrado com as nossas energias internas, equilibrado emocionalmente e mentalmente, vai facilitar também você ter um melhor diálogo com os seus mentores espirituais. Mas claro, sempre é o que tu comentou ali embaixo, né? Que o treino leva à perfeição. Isso, e eles estão numa sintonia alta, quanto mais próximos nós estivermos disso, mais fácil para a sintonia. Agora, eles sempre vão nos escutar, sempre. Seja um pio que a gente deu lá no canto, assim, ó, eles vão escutar, eles vão saber, eles vão ter a consciência, não naquele momento, naquele instante, mas se for necessário, eles inclusive sabem o que fazer. Eu vou pontuar aqui então, como melhorar a nossa capacidade de comunicação com os mentores, aperfeiçoando o nosso autoconhecimento, a prática da meditação, da oração e da prática no bem. E se você quiser realmente continuar um pouco mais nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo um link, que é como entrar em contato com o seu mentor espiritual. É o vídeo mais assistido aqui do canal, tá quase chegando a 1 milhão de acessos, velho. Muito legal. Então tá, gente. Vamos para a próxima pergunta, que é da Jéssica Santos. Olá, Pava. Uma pergunta. Em relação aos seres altamente evoluídos, podemos dizer que um dia eles foram como nós? Sim. Com erros parecidos e vieram construindo suas linhas de evolução? Sim. Sim. Ou desde sempre eles já existiram como, por exemplo, anjos? Não. Mas o seguinte, gente. Em essência, nós fomos criados impuros. Impuros não, desculpe. Todo mundo é puro, para começar. Né, já deixa aí mais uma resposta. Vamos eliminar essa visão cristã católica. Não, ninguém tem impurezas. Cristã não, católica, perdão. Ninguém tem impurezas, né, porque todo mal está a serviço do bem. Todas as coisas estão para nos mostrar a nós mesmos. E melhorar e amadurecer. O que eu quis dizer é que todos nós somos criados e temos essência na sexta dimensão, aliás, em dimensões superiores. Mas a gente, em perfeita harmonia, em perfeita paz que estava, a gente era ignorante, porque a ignorância diz que é uma bênção às vezes, né? Mas só às vezes. Mas a gente era ignorante de tudo, vivia muito bem, como lá Adão e Eva e tal e coisa. Vivia muito bem, muita harmonia, muita paz. Por quê? Porque nós nunca fomos botados à prova. E não tínhamos necessariamente o mérito de estar ali, não realizamos o percurso para estar. A gente não conquistou estar onde estava. Então ninguém de nós quis, nós queríamos ir atrás do que?
atrás do conhecimento, a gente quer descobrir o porquê. E daí, pronto, viemos parar aqui. Então vamos lá, né? Estamos nessa busca. Acho que ela continua. Gente, a próxima pergunta. Então ela disse assim que, por exemplo, anjos ou outros tipos de seres evoluídos. E por que existe esta distinção de nomes nas hierarquias se todos vêm do mesmo lugar? Mas nós não somos os mesmos, por exemplo, né, ao passarmos de fase, gratidão. Porque existem muitos seres de outras linhagens cósmicas, né, que vieram de outras regiões do universo. Mas eu lembro a todos que, antes disso ainda, todos nós, eu digo que mais do que extraterrestres, né, que nós não somos da Terra, mas também nós somos extra-universais. Nós não somos deste universo. Este universo foi criado com linhas, leis para a nossa evolução, certo? Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento. E a gente veio para essa escola, para este universo, aprender, certo? Então todos nós, antes de ter linhagens cósmicas pleidianas, orianas, sirianas, nós viemos todos de fora deste universo. E lá sim, nós éramos um, então sim, nós todos temos a mesma fonte, a mesma origem. Nomenclaturas tem para tudo, né? Até mesmo para açúcar. Tem açúcar mascavo. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, né? E não se briga por conta disso. Todo mundo fala da mesma coisa, desse grande amor, e enfim. Próxima pergunta é muito legal, olha, vai encerrar com chave de ouro. Marco A. Bragenham diz assim: Pedro, eu ficaria muito grato se você pudesse responder sobre esses dois assuntos. Sobre a autopiedade, né, os efeitos de sentir muitas vezes pena de si mesmo. Bom, quanto a isso é porque a pessoa acha que o universo é injusto e injusto com nós, né? Então a gente não nos considera às vezes também merecedor da felicidade, ou quer que as pessoas tenham piedade de nós, ou quer que seja vista por isso, por aquilo, né, no fim de que a gente ganhe algo. Talvez sem conquistar. Um dos piores estados, talvez, né? Aquele estado de vitimização. É ela não perceber o pleno poder que ela mesma tem. E não existe vítimas no universo, tudo está certo, as leis de Deus são perfeitas, gente. São perfeitas, certo? Então, a gente tem que se considerar merecedor das coisas. E como eu disse ali embaixo, né? Às vezes o peso dessa crença é muito ruim, né? E vai fazer com quê? Porque o universo diz seja feita a sua vontade. Vai nos confirmar o que a gente acredita, que a gente é coitadinho. Isso pode nos acarretar até mesmo problemas financeiros, para dar exemplo. Mas em todas as áreas a gente pode ficar um tanto carente. Com certeza. E o universo pode vir ele vem a nos confirmar, né? Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade de que, em primeiro lugar, isso não existe, né? Injustiças. Pode até parecer em muitos casos, mas a gente já falou muito sobre isso no canal. Nós temos que agradecer por tudo que a gente já tem, ver tudo que a gente já tem. A gente vai ver o quanto a gente tem, exatamente o quanto a gente consegue lidar, né? E o quanto não nos é prejudicial aquilo. Enfim. E a outra pergunta é o que eu quero dizer com o mundo invertido, né? Que às vezes eu digo que esse mundo aqui é o mundo inverso, né? Por que é inverso? Porque todas as nossas crenças são o contrário. E eu dei alguns exemplos ali embaixo, né? Que as coisas que a gente acha que é ruim são boas, as coisas que a gente acha que são boas são, na verdade, ruins. Por exemplo, né? Existem aquelas pirâmides, as pessoas colocam como algo ruim, né? Que é o olho de Horus, é algo ruim, algo negativo que veio para escravizar a humanidade. Os números, é uma coisa ruim, que é uma coisa negativa. Acham que o mal é ruim, sendo que o mal está a serviço do bem, está para nos mostrar. Acham que demônio existe, né? Sendo que é uma criação humana feita para justificar a prática do não conhecimento. Né, e a prática da falta do bem, né? Da não consciência. Da não consciência, né? Criada pelos seres humanos, né? Onde se colocou lá todas aquelas características do que a gente achou ser pecado, né? E criou assim um culpado e uma justificativa. E muitas pessoas acabam se aparentando com isso por acreditar nessa figura e acabam assumindo essa forma no extrafísico que é maleável. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse Pava Responde. Não esqueça de deixar perguntas aqui embaixo, tá bom? A gente agradece muito a sua presença, também deixa o like que ajuda bastante o canal. Certo, gente? Nossa comunidade está precisando. Um grande abraço a todos, Nélio. Um grande abraço a todos. E até mais.